O problema é do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, a quinta edição. A seção é o 5.4, o assunto é amplificador inversor. O problema é o 5.19. Então esse problema apresenta esse circuito aqui e ele quer a corrente de saída desse amplificador inversor. Então pessoal, para dar início à resolução desse problema, primeiro a gente vai ter que analisar essa saída dessa corrente desse amplificador. Então o que nós podemos observar aqui? Que essa corrente de saída, ela divide nesses dois caminhos aqui. Então, se eu descobrir a corrente nesse sentido e a corrente nesse sentido, eu posso fazer a soma dessas duas correntes e encontrar a minha corrente de saída. Então, para isso, eu posso utilizar a lei de Ohm. E eu tenho também aqui nesse amplificador inversor a consciência que eu tenho também uma saída de tensão. Então, se eu aplicar a lei de Ohm, essa tensão de saída sobre esse resistor, eu encontro a corrente nesse sentido. E a tensão de saída menos a tensão V- aqui na entrada do inversor sobre 10 kΩ, eu tenho a segunda corrente. Somando essas duas correntes, eu encontro a minha corrente de saída. Então, a questão é encontrar a tensão de saída desse amplificador inversor. E como que eu faço isso? O amplificador inversor, ele tem uma fórmula para essa tensão de saída. E é a seguinte fórmula. A tensão de saída é igual a menos R2 sobre R1 vezes a minha tensão de entrada. O R2, facilmente eu consigo identificar ele aqui no circuito, é 10K ohms. O R1, já tenho aqui, tenho três resistências, então tenho duas em paralelo e mais outra em série, então 2K ohms está em paralelo com 4K ohms, e o resultado disso aqui vai estar em série com essa resistência de 4K ohms. Então desse circuito aqui, essa resistência equivalente é o meu R1. E a tensão de entrada, o que nós podemos observar aqui? Aqui, a tensão de entrada nesse inversor, ela está nesse ponto aqui, a diferença de potencial nesse ponto com esse aqui, é em cima do resistor de 4 ohms. Então podemos fazer um divisor de tensão e achar a tensão aqui e resolver a nossa questão. Então primeiro nós vamos atrás dessa tensão de saída e vamos aplicar o divisor de tensão. Então esse VI, que é minha tensão de entrada, na verdade, ela é igual a 4 sobre 4 mais 2. Mais 2. Então, isso aqui é K e isso aqui é K. E isso aqui vezes a fonte de tensão, que é 750 milivolts vezes 10 a menos 3. Então, eu vou cortar esse K com esse K. Então, o VI, pessoal, batendo aqui na calculadora, eu vou ter meio volt a resposta. Beleza. Achei a tensão de entrada. Vou fazer agora a resistência equivalente, que no caso é o meu R1. Então, o R1 ele é igual, olhando aqui no circuito, eu vou fazer o paralelo desse 2K com esse 4K, depois em série com 4K. Então vamos fazer isso. Então eu tenho 2 vezes 4, 2 mais 4, mais 4. Isso aqui, pessoal, tá tudo multiplicado a 10 a terceira. Eu só não coloquei para ficar mais limpo visualmente, tá? Mas no final eu vou colocar o K, que é referente a 1000, no valor da resistência. Então R1, então esse resultado desse paralelo mais esse em série
eu vou ter 16 sobre 3, e agora eu vou colocar o K, porque toda essa operação aqui vai estar multiplicada por K, por 1000, né? Ok, encontrei o R1, encontrei minha tensão de entrada, então agora eu posso encontrar a minha tensão de saída. Então minha tensão de saída é menos os 10K que o circuito já me fornece, vai ficar 10K sobre o R1, que é 16 sobre 3K, vezes meio que eu encontrei da minha tensão de entrada. Então a minha tensão de saída ela é igual a menos 0,9375 volts. Ok, tenho minha tensão de saída, vou retornar aqui ao circuito e vou aplicar aqui o somatório dessas duas correntes, tanto nesse sentido como nesse sentido. Então, primeiro nesse sentido aqui, então eu tenho a tensão de saída sobre um resistor de 2 k ohm. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, a minha corrente de saída ela é o somatório da minha tensão de saída sobre 2K, mais retornar ao circuito. Aqui eu vou fazer análise. Aqui, pessoal, eu tenho uma diferença de potencial. Então, essa tensão de saída menos essa tensão que eu vou chamar de V-, que é a tensão do amplificador, sobre 10K, é a minha segunda corrente nesse sentido do circuito. Então, eu vou escrever essa equação aqui. Então, vai ficar minha tensão de saída menos a minha tensão, eu vou chamar aqui de tensão de V-, é a tensão no amplificador, sobre o resistor de 10K. Então, a minha corrente é igual. A tensão de saída eu sei que é menos 0,9375 sobre 2K, mais aqui é menos 0,9375 menos, agora vamos analisar essa tensão V- aqui no amplificador. Pessoal, esse amplificador tem uma característica que a tensão V-, ela chega aqui no terminal negativo, aqui como se fosse uma resistência infinita. Então eu tenho uma ligação aqui com a tensão V+, e ela está ligada ao terra. Então essa tensão aqui ela é zero. Tanto o V- como o V+, ela está ligada no terra, a tensão é igual a zero. Então essa tensão V- aqui ela é zero. Então aqui eu vou colocar ela como zero, isso tudo dividido por 10K. Então a corrente de zero ela é igual, batendo tudo isso na calculadora, vai ficar menos 0,5625 mA, e essa é a resposta para o meu problema.